Pode iniciar. Certinho, então boa noite. Vamos iniciar a nossa aula. Na última aula a gente não terminou. Eu lembro que eu estava verificando aqui, a gente parou. Estava falando da qualidade do ar. Vou voltar aqui no slide. Só um momento. Fonte de poluição a gente viu. Só um momentinho. Passei direto. O efeito estufa. Foi aqui que eu parei. Ó. O último slide que eu passei na última aula foi esse. Fatores que influenciam no nível de poluição. Né? A gente falou das fontes poluidoras, da topografia, condições meteorológicas e dos movimentos atmosféricos. Aí eu deixei para a gente ver a questão de efeito estufa hoje, explicar o efeito estufa para vocês. Então, o que é o efeito estufa? Né? Como é que ele funciona? Os gases do efeito estufa são presentes na atmosfera, eles atuam como uma cobertura de uma estufa de vidro sobre o planeta. Eles impedem que a radiação solar volte, saia da Terra. Então, a radiação solar entra na Terra, bate no solo, vai para a atmosfera, mas os gases não deixam ela sair. Aí segura o calor, né? O que aquece cada dia mais, o que aumenta cada dia mais a temperatura do nosso planeta. Então, faz essa proteção, digamos assim. A princípio, né, há uns milhares de anos atrás, foi muito importante, foi o que garantiu e o que garante também, né, a vida no nosso planeta, porque se não tivesse esse efeito estufa, os dias seriam extremamente quentes e as noites extremamente frias. É o que acontece mais ou menos no deserto. O deserto chega a fazer 40, apesar que 40 hoje em dia não é nada, né? Mas chega a fazer 50 graus durante o dia e à noite pode chegar a zero, porque lá não tem algo que segure esse calor. Então, o efeito estufa, ele segura o calor na Terra. Só que como a gente está poluindo cada vez mais, está liberando cada vez mais gases para a atmosfera, esses gases estão segurando cada vez mais o calor. Que esse calor não vai embora. E ele fica. E vai prejudicando, vai derretendo as geleiras, vai prejudicando as plantas, vai aquecendo mesmo, né? O planeta. Nosso planeta aí está subindo a temperatura, cada ano sobe mais ou menos 1 grau a temperatura média. Isso para a gente não é bom. Tem alguns animaizinhos aí que só sobrevivem até uma certa temperatura. Tem a questão dos mares, né? Os mares estão aquecendo, tem a questão das geleiras. As geleiras estão derretendo, o que faz com que o nível do mar aumente. O mar está avançando para a terra, né? Então, tudo isso daí vai virando ali um efeito dominó. A gente vai tendo só impacto atrás de impacto e vai só piorando a situação do nosso planeta. Os principais gases que contribuem para esse efeito estufa são o dióxido de carbono, que é o CO2, o gás metano, que é o CH4, óxido nitroso, N2O, entre outros, né, conforme foi destacado aí em 2011. Então, esses gases são produzidos em atividades normais nossas do dia a dia. O dióxido de carbono, perdão, ele é produzido pela nossa respiração. Por exemplo, né, a gente respira e libera CO2. Queima de materiais vai liberar esse CO2. Os carros, né, utilizam combustível fóssil aí para se locomover, acaba liberando também esse dióxido de carbono. Ele vai contribuir para o efeito estufa. Metano também, ele é natural, ele também vai vir ali de processos industriais e vai só piorando a situação aí no efeito estufa.
Condições meteorológicas e dispersão de poluentes. Nós temos os ventos, que desempenham um papel vital. Eles ajudam aí a dispersar, né? Carregar esses contaminantes. Perdão, pessoal. O tempo esfriou e eu tô com a garganta meio ressecada. Então, o vento, ele vai ajudar a dispersar esses poluentes, né? Vai espalhar eles para que eles não fiquem acumulados em um local só, né? Isso daí vai ajudar, né? Porque não vai deixar ele acumulado, vai levar essas poluições, essas poeiras para outros locais. A gente tem também a questão das chuvas. A chuva acaba lavando o ar. A primeira chuva que cai, ela vem lavando todas essas partículas que estão suspensas, que acumulam ali na atmosfera. Então, a primeira chuva, né, o pessoal até fala que quem aproveitar a água da chuva não pode usar, né, porque ela vem removendo tudo aquilo ali. Todos os poluentes que estão em suspensão, a primeira chuva vai derrubar eles, vai levar eles para o chão, né, vai lavar eles mesmos. Então, a chuva é muito importante. Locais que tem muita poluição, né, às vezes demora mais tempo a chover e tem esse problema que quando vem a chuva às vezes não é em quantidade suficiente para lavar o ar, para lavar essas partículas, para tirar elas da suspensão e jogar elas para a terra. Então fica ali uma poluição permanente daquele local. Estabilidade atmosférica, quando combinada ali com a ausência de chuvas, isso fica desfavorável para a dispersão dos poluentes. Se não chove, não venta e eu estou só poluindo, 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 essa poluição vai acumulando na atmosfera, não tem nada para limpar ela e ela fica. Aí dá o resultado que, igual eu estou sofrendo aqui agora, né? Vai aumentar o índice de doenças respiratórias, né? Porque a poluição fica no ar e a gente acaba respirando eles, né? Respirando essa poluição. Em tempo frio, quando não chove, é pior ainda, que a gente vai ter mais dispersão, mais acúmulo de poluição no ar. Não tem a chuva, o tempo fica seco e essa poluição fica no ar, fica acumulada e acaba gerando, né, vários problemas, vários fatores aí para as pessoas. Questão do inverno, né? Observa-se ali uma grande deteriorização da qualidade do ar, né? Devido a essa falta de chuva. Né? A gente às vezes pensa que o tempo da seca é o tempo do calor, né? Mas não é. O tempo da seca é o inverno, porque o ar fica, clima, né? Fica frio e seco, que é um clima muito ruim, tanto para as plantas quanto para as pessoas, porque o ar fica com umidade baixa. É onde as pessoas desenvolvem mais ali problemas respiratórios, porque não tem essa umidade no ar. Como não tem umidade no ar, também não vai chover. Aí vai só virando ali uma cadeia. Tá frio, não chove, né? E vai só piorando. Circulações locais de poluição, tipo de circulação do ar, a gente tem brisas, ilhas de calor, inversões térmicas, cada uma impacta as condições atmosféricas e a dispersão dos poluentes de forma específica. A ilha de calor, a temperatura média anual em áreas urbanas é frequentemente mais elevada em comparação às outras áreas. Aí a gente chama de ilha de calor. Aquela cidade ali, aquela área urbana que tem muita indústria, que tem muita poluição, ela vai apresentar uma sensação térmica maior do que as cidades vizinhas, devido a essa poluição. Aí é chamada ali de ilha de calor, porque vai ter uma variação ali de temperatura maior
do que os outros locais devido a essa quantidade de poluição. Pode atingir uma diferença, pessoal, de até 10 graus em relação às cidades vizinhas, principalmente quando eu tenho ausência de vegetação. A vegetação, ela auxilia muito aí na questão de redução de temperatura e de qualidade do ar, né? Porque a gente vai ter na respiração das plantas uma renovação do ar que respiramos, né? A plantinha, ela vai respirar quando ela está fazendo fotossíntese, ela vai puxar o oxigênio, perdão, puxar o CO2 e liberar o oxigênio para a atmosfera. Então, ela vai estar limpando, purificando o ar. Além da questão dos particulados que ficam grudados nas folhinhas delas ali. A imagem está passando. Os fatores que contribuem para a formação dessas ilhas de calor, asfalto. Não sei se vocês já viram, quando está fazendo muito calor, a gente observa no asfalto, a gente vê aquelas ondinhas, né? Parecendo um vaporzinho saindo. É porque o asfalto, ele não absorve o calor, né? Ele é preto ali, mas o que que acontece? Ele absorve um pouco, mas ele deixa ali naquele local, né? Ele deixa o calor ali próximo dele. Aí a gente vê aquela diferença. Aquelas ondinhas que a gente vê é o ar mais aquecido. O ar, quando ele aquece, ele vai aumentar o volume dele, mas ele não diminui a massa. Então acaba que ele fica mais leve. O ar mais leve tende a subir. E o mais frio, que é mais denso, tende a descer. Então aquele ventinho que a gente vê, aquelas ondinhas que a gente vê, é o ar quente subindo, né? E ele fica ali concentrado próximo ao asfalto. Diferente da terra, né, o asfalto ele vai concentrar ali o ar quente sobre ele. A terra não, a terra absorve, né? E você vai num local que tem estrada de terra, já não é tão quente, porque a terra ela tem essa característica de absorver o calor, né? O asfalto, além de ser impermeável, a cor dele acaba absorvendo um pouco, a cor dele tenta absorver o calor, mas ele é impermeável, tem várias questões ali que ele acaba liberando e deixando ali aquele ar quente todo ali em volta do asfalto, acima do asfalto. Então, um local que tem muito asfalto vai ser mais quente. Falta de áreas verdes, quanto mais industrializado, né, quanto mais pessoas moram em uma cidade, menos áreas verdes a gente tem, né? Infelizmente, com o aumento aí da população da cidade, nos grandes centros, aí a gente vê uma regressão na questão de vegetações. O pessoal não planta mais, não tem mais essa preocupação com a manutenção das árvores e das praças, das plantinhas nas cidades. Então a gente tem uma redução de áreas verdes, o que contribui também para a formação dessas ilhas de calor. Densidade de edifícios, né, construções que bloqueiam a circulação de ar e retém ainda mais o calor. Então, muitas casas, muitos edifícios ali, eles atrapalham a circulação do ar. E atividades humanas, né? Quanto mais carro tem no local, por exemplo, mais emissão de poluentes eu vou ter para a atmosfera, né? Mais indústrias, mais veículos, isso daí vai só piorando a situação. Aí vai só aumentando aí a contribuição para a formação dessas ilhas de calor. E o que vai piorando cada vez mais o efeito estufa. Inversão térmica e poluição. O que é essa inversão térmica, pessoal? É uma condição meteorológica que ocorre quando uma camada de ar quente vai se sobrepor a uma camada de ar frio. Isso impede o movimento do ar, mantendo os poluentes próximos da superfície. Daí ela faz aquela nuvem de poeira, nuvem de poluentes, né? Por causa dessa diferença de temperatura das massas de ar, né? Em ambientes que tem muita fábrica, um tráfego muito intenso de veículos, como as grandes cidades, a gente vai ter essa questão da inversão térmica. Isso daí vai gerar aí um nível elevado de substâncias poluentes naquele local.
porque cria essa nuvem de poluentes que fica pairando sobre o local. É igual a gente fala de São Paulo. O céu de São Paulo é um céu escuro, mas não são nuvens. Não é que está nublado, aquilo é poluição, que acontece devido a essa inversão térmica. Os poluentes sobem e ficam ali acumulados na atmosfera. O que a gente vê é um céu cinza, que não é nuvem para chover. É poluição acumulada ali naquele local devido à inversão térmica. Impactos que ela gera, né? Ocorrência sazonal, acontece ao longo do ano, porém é agravada no inverno. Quando essa camada aí, né, se torna mais estreita. Nas áreas urbanas, por exemplo, São Paulo, gera muita complicação, pois todos os poluentes ficam retidos ali. Então vai piorando cada vez mais a situação do ar, né, o ar respirável. Aí entra a questão da saúde pública. Os hospitais lotam, porque a qualidade do ar está péssima, agrava os problemas de saúde da comunidade local, que está sofrendo devido aí à poluição do ar. Classificação dos poluentes. Temos poluentes primários, que são aqueles liberados diretamente para a atmosfera. Exemplo, monóxido de carbono, que é o CO. Ele vem de queima de combustível, queimas normalmente, né? Você vai ter o CO ali liberado para a atmosfera. É um poluente primário. A gente tem o secundário, que ele vai ser formado por meio de reação química entre os poluentes primários e o que eu tenho no ar. Por exemplo, o ozônio. Agrupando os poluentes por características, a gente vai ter vários compostos poluentes. Primeiro ali, os compostos de enxofre, inclui o dióxido de enxofre, sulfatos, principalmente gerado dos combustíveis fósseis. Isso daí agride demais a atmosfera. E pode gerar, por exemplo, chuva ácida. Quando eu tenho, né, uma fábrica, algo ali que trabalhe com enxofre, eu tenho uma possibilidade de ter chuva ácida no local. Né, chuva ácida, de repente, nossa, vai chover ácido, vai matar todo mundo. Não é bem assim. Mas também não é tão bom, não. Bom não é, né? De forma alguma. Mas não é assim que vai chover ácido, vai todo mundo derreter. É uma água, né? A chuva vai ser uma água que vai cair, né? Lógico. Só que uma água um pouco mais ácida. O que que isso acontece? O que que isso daí vai gerar, né? Vai gerar prejuízo nas plantações, vai matar as plantações, né? Porque é uma água mais ácida. Pode prejudicar os mananciais, a vida aquática, né? Não é um ácido forte, mas ele polui, ele agride o ambiente também. Compostos de nitrogênio, formado também pelo processo de combustão, compostos orgânicos, vindo dos hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos voláteis, né? Principalmente nos combustíveis ali. A gente vai ter esses compostos orgânicos. Material particulado, né? Poeira, partículas sólidas suspensas no ar. A gente tem também as névoas, que são formadas por líquidos, gotículas que ficam no ar. Podem ser gotículas de água ou pode ser gotículas de outras substâncias. E outros poluentes, que também estão presentes. Monóxido de carbono, compostos halogenados, ozônio, etc. Vários outros aí que podem estar ali, né, no ar, né, prejudicando a atmosfera. Material particulado. O que que é isso? Conjunto de partículas suspensas na atmosfera. Poeira, gente. Poeira, fumaça, diversos materiais. Aí ali juntou os líquidos, que aí formam as névoas. São aquelas gotículas de material líquido que também fica suspensa. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma pintura com compressor, eu gero gotículas de tinta que pode ficar suspensa no ar.
né? Então é um material, né, considerado particulado também por causa do tamanho, fica muito pequenininho. Quanto menor, pessoal, mais tempo ele fica no ambiente, mais tempo ele vai demorar para assentar. Então, maior a possibilidade de eu respirar ele, maior a possibilidade dele me fazer mal. Então, essa é a preocupação. Quanto mais fininho, pior ele vai ser. E esses particulados que são gerados pela poluição são muito fininhos. Por isso que eles ficam lá suspensos por vários e vários dias, né? Até chover para eles caírem, né? Então eles começam a cair, aí eu tenho a circulação diária, eles vão subir e vão ficar ali, né? Aumentando só a probabilidade de eles serem respirados. Principais fontes: veículos, automotores, processos industriais, queima de biomassa e poeira em suspensão no geral, né? Quem mora em casa assim que é muito próxima à rua sofre com isso daí, né? A questão dos veículos, porque vai indo, a casa vai ficando cheia de pó, cheia de poeira, só dos carros passarem na rua, né? Então a gente vê isso daí na casa da gente. Agora imagina o pulmão da gente, o jeito que tá, né? Que na casa a gente vê ali, dá para dar uma limpada e o pulmão que a gente não limpa, né? Por isso que ainda a gente adoece, por causa desses particulados que estão no ar. Mesmo a gente tendo, né, no nosso sistema respiratório as defesas do nosso organismo, vai nelas não dão conta de barrar tudo. Aí nelas vai passar uma coisinha ou outra, vai passar pelo nariz, vai passar pela mucosa e vai chegar na formação secundária, né? Também pode se formar na atmosfera a partir de gases resultantes de combustão. Por exemplo, dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio. Classificação. Eu vou ter uma classificação de acordo com o tamanho desse material particular. Perdão. Partículas finas, eu vou ter um diâmetro menor que 2,5 micrômetro. Micrômetro, pessoal, é 1 milímetro dividido por 1000, certo? Você imagina 1 milímetro, divide ele por 1000. É muito pequenininho. Então, eu tenho as partículas finas, existe partícula que tem esse tamanho. Partícula grossa vai estar entre 2,5 a 10 micrômetros. Ó, professor, mas é muito fina. Eu estou falando de partícula, né? Para uma partícula, esse tamanho de 10 micrômetros é um tamanho grosseiro, né? As partículas que a gente considera como inaláveis, ou seja, né, que a gente consegue respirar elas, ela ir para o nosso sistema respiratório, são as que têm um diâmetro menor que 10 micrômetros, que seria 0,001 milímetro. Então a gente consegue respirar elas, né? A gente vai botar para dentro do pulmão. Partículas totais em suspensão serão aquelas que têm um diâmetro menor que 50. As menores que 10, a probabilidade dela passar por nossas defesas naturais e chegar ao nosso pulmão é muito alta. As que são maiores que 10 micrômetros têm uma probabilidade mais baixa. Aí vai prender os pelos do nariz, vai agarrar na mucosa que a gente tem. Eu acho que nos slides mais para frente aí explica direitinho como é que funciona o sistema respiratório. Impactos que a gente tem na saúde. As partículas grossas, quando inaladas, ficam na parte superior do sistema respiratório, que são aqui, né, nariz, a parte da mucosa que a gente tem aqui dentro, o que causa irritação e pode gerar condições como asma e bronquite, né? A pessoa vai ter ali um acúmulo de secreção nos seios da face, no nariz, aqui na garganta, né? Porque a mucosa ela foi feita para segurar essas partículas, para colar essas partículas e não deixar ela descer para o pulmão. Então, essas partículas grossas ficam coladas nela, só que aí pode causar irritação. A partícula fina são leves e persistentes na atmosfera. Como eu falei para vocês, elas quanto mais fininha, mais tempo ela fica. Então, maior a probabilidade de você respirar ela. Ela é mais perigosa, porque ela passa pelas outras defesas e vai parar lá no pulmão. Tem uma parte do pulmão da gente que chama alvéolo. É ele que faz a troca gasosa, ou seja, é ele que pega o oxigênio e joga para o sangue
para que o oxigênio circule no nosso corpo e retira o CO2 do sangue, né? Ele tem ali, né, um tecido muito fininho e essas partículas finas, elas começam a acumular nele. Ou seja, é como se fosse um filtro. Aí essas partículas fininhas vão entupindo eles. Aí eles vão morrendo. Não vai perdendo a capacidade de fazer essa troca gasosa, né? E é quando a pessoa vai perdendo a capacidade de respirar. Ela puxa o ar, mas o corpo dela não consegue absorver o oxigênio direito, porque o alvéolo dela está petrificado. Ele fala que está petrificado, porque tanta partícula fininha foi colando nele que ele perdeu a capacidade de filtrar, de puxar o gás carbônico da célula e entregar para ela, do sangue, perdão, e entregar para ele o oxigênio. Aí, com o tempo, pessoal, isso daí gera doenças respiratórias graves, né? Inclusive, né, no trabalho, a gente tem o programa de proteção respiratória voltado principalmente para essas partículas mais finas, que são as mais perigosas, que são as que ficam mais tempo no ar, são as que às vezes a gente nem enxerga e está respirando, está indo para o nosso pulmão. Principais poluentes atmosféricos, a gente vai ter a fumaça, originada de processos de combustão, monóxido de carbono, principalmente pela queima de combustíveis, dióxido de enxofre, presente na queima de derivados de petróleo, carvão mineral, e oxidantes fotoquímicos, a partir de hidrocarboneto, óxido de nitrogênio ativados e também pela radiação solar. Perdão. Dióxido de enxofre e os seus impactos ali, como é que ele é formado? Presente na queima de derivados de petróleo e também carvão mineral. Ao entrar em contato com a umidade atmosférica, forma o ácido sulfúrico, como eu falei para vocês, e acaba gerando a chuva ácida. Quais são os efeitos dele, né, desse dióxido de enxofre na atmosfera? Diminuição da visibilidade atmosférica, irritação nas mucosas respiratórias, estimulação da produção extra de muco, né? A pessoa começa a gerar mais muco, corrosão de materiais e estruturas. Local onde se trabalha com enxofre, tudo acaba. Você coloca um negócio de metal, ele vai indo, ele corrói tudo. Né? Imagina o que ele não faz com as pessoas, o que esse enxofre não faz com o pulmão da gente. Monóxido de carbono, poluente invisível. Característica dele, pessoal, não tem cor, não tem cheiro, né? Inodoro, não tem cheiro. Incolor, não tem cor, não tem gosto. Então ele passa despercebido por todos os nossos sentidos e não causa irritação imediata. Você está respirando ele, você não sente nada. Entendeu? Origem dele, ele é formado pela queima incompleta de combustíveis orgânicos, principalmente gerado ali por veículos. Né? Durante a queima do combustível, ele vai liberar CO2 e CO. O monóxido de carbono é o CO. Esse CO, ele é um veneno. Né? Efeitos crônicos em baixas concentrações, ao longo de um certo tempo, ele pode resultar problemas crônicos de saúde. Pode levar até a morte. Pode levar a pessoa até a morte. Numa baixa concentração, se ela ficar muito tempo exposta, ela pode chegar à morte devido à inalação desse monóxido de carbono. Né? Porque o primeiro sintoma ali que a pessoa vai sentir quando está num local que tem um excesso de monóxido de carbono é sonolência. Ela vai começar a sentir aquela sonolência. Então, a tendência da pessoa é parar, diminuir o ritmo e até desmaiar. Quando ela desmaia, ela continua ali respirando esse monóxido de carbono e vai continuar se envenenando com o monóxido de carbono. Aí ela pode virar óbito. Teve um caso, alguns anos atrás, né, de 4 jovens que estavam no sul do Brasil, teve um problema no carro e eles foram a óbito. Aí descobriram que era
um vazamento de monóxido de carbono que tinha no carro deles. Porque como ele é, né, resultado de queima de combustível, então o carro deles deu um problema lá, estava jogando a fumaça para dentro do carro, como ele não tem cheiro, não tem cor, o pessoal foi respirando e acabou que chegaram a óbito aí. Então o monóxido de carbono é muito perigoso. Então a gente precisa tomar um cuidado extra aí com esse poluente. Oxidantes fotoquímicos, como é que eles são formados? A partir de hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, ativados pela radiação solar. A radiação solar quebra eles, né, e forma esse oxidante. O gás ozônio é um dos principais oxidantes fotoquímicos e serve para indicar a qualidade do ar. Impactos: afetam negativamente na fotossíntese das plantas, geram lesão nas folhas das plantas, prejudicam as atividades agrícolas, contribuem para a formação de névoa química e podem causar efeitos respiratórios e alergias. Hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio. Os hidrocarbonetos, resultantes da queima incompleta e evaporação de combustíveis e produtos orgânicos voláteis. Participam da formação da névoa fotoquímica. Alguns, como o benzeno, por exemplo, são mutagênicos e podem ser cancerígenos, afetam também a fotossíntese. Óxido de nitrogênio são formados ali nas câmaras de combustão dos motores dos veículos. 90% do monóxido de nitrogênio e 10% de dióxido de nitrogênio formado nessas câmaras, essenciais na formação de oxidantes fotoquímicos, causam também irritações nas vias respiratórias e podem causar lesões pulmonares. Fontes de poluição do ar. Primeiro ali, meio de transporte. Veículos movidos pela queima de combustíveis fósseis. Agora a gente está tendo um acesso maior aí aos carros elétricos, né? Que assim, eles sempre existiram, tem um tempo já que existe, só que não tinha divulgação, não tinha acesso, tinha até um interesse ali do pessoal lá do petróleo de não disseminar a utilização de carro, moto elétrica, né? Agora já está se falando mais dele, que é uma forma, é um meio de transporte mais limpo, ambientalmente falando, né? Porque vai parar de gerar esses poluentes atmosféricos, que são gerados a partir da queima de combustível. Como eu não vou ter combustível, né? Eu não vou precisar do combustível fóssil, não vou precisar de queimar ele, eu vou usar somente a energia elétrica. Então, é uma boa alternativa aí para a redução dessa poluição através da queima de combustíveis fósseis, geradas pelo transporte. Processos industriais, especialmente setores metalúrgicos, químicos e petroquímicos, né? Vários processos industriais acabam, né, poluindo o ar, gerando poluição. E se não forem controlados, não tiverem ali, né, suas precauções, podem poluir cada vez mais o ambiente. Combustão, queima de combustíveis para geração de energia e aquecimento, né? Resíduos sólidos, decomposição e queima de materiais residuais, fontes naturais, processo de polinização, atividade vulcânica em menor escala. Os vulcões também contribuem aí para essa poluição, mas em comparação com o ser humano, coitadinho do vulcão não faz nada. O ser humano faz muito mais estrago para o meio ambiente, para a atmosfera, do que um vulcão em erupção. Transporte e poluição nas cidades brasileiras. A gente tem um sistema de transporte ainda muito dependente dos combustíveis fósseis. Então a gente vai ter um nível de poluição aí ainda alto por muito e muito tempo, né? Tá, o carro elétrico está chegando, né? A gente está
está melhorando a tecnologia. Mas e o acesso a esse carro elétrico? Qual que é o valor desse carro hoje em dia? Qual que é o valor dessa moto elétrica que o pessoal anda, essa bicicleta elétrica? É um valor alto. É um investimento alto. Não é todo mundo que consegue fazer, né? Então, assim, é uma mudança boa, é uma coisa que está vindo para somar, para ajudar muito o meio ambiente. Só que se não tiver uma política ali de facilitar isso daí para a população ter acesso, colocar os transportes públicos, não vai adiantar muito, né? Nas grandes cidades aí, a priorização para o sistema de transporte coletivo de qualidade não é uma realidade. Em algumas cidades, o transporte coletivo atua muito bem, em outras não, né? Aqui em Araxá, por exemplo, o transporte coletivo não atende. É um transporte que não atende a população. Em outras cidades, o pessoal deixa de sair em seus carros próprios para poder tomar o transporte coletivo, porque ele funciona, né? Aqui já não funciona. Porque é um meio aí de reduzir poluição, né? Você pega um ônibus, cabe ali 30, 40 pessoas. Seria no mínimo 20 carros a menos, né? Vamos jogar 15 carros a menos, 15 veículos a menos ali, né? No trânsito. Diminuiria congestionamentos, né? Diminuiria a poluição, mas infelizmente muitas cidades aí não têm esse investimento no transporte público. Digo por Araxá. O transporte público em Araxá não funciona. Não funciona de forma alguma. O transporte não é bom, ou não cumpre horário, não atende a população, precariza cada dia mais. O valor da passagem é um valor alto pela qualidade de serviço e pela distância de locomoção, né? Você vai para uma cidade grande, aí, uma cidade maior, você paga o mesmo valor, você anda 3, 4 vezes mais do que você andaria aqui na cidade. Então é uma coisa que não funciona direito. Essa deficiência no transporte público aí, né, acaba que influencia a população a utilizar cada vez mais seus carros próprios, né, porque não pode contar com aquele transporte. Ah, não tem horário para passar o ônibus nunca passa no horário, então é melhor eu ir no meu carro, é melhor eu ir no meu transporte, que eu sei que eu vou chegar. Isso daí aumenta a poluição. E aí a pessoa vai deixar de pegar o transporte público, vai pegar o seu transporte próprio, vai gerar poluição, vai gerar congestionamento e vai dar aquela loucura do trânsito que a gente vê nas grandes cidades. No caso de São Paulo, por exemplo, em 2010 tinha uma frota de 6 milhões de veículos leves, responsáveis ali por 90% das emissões dos poluentes da cidade. Não era a indústria, eram os carros. Né? Isso daqui no censo que fizeram, né? Na pesquisa que fizeram em 2010. Atualmente não mudou. Não mudou. Mudou pouca coisa, né? Continua dessa forma. Né? O aumento constante no congestionamento e uma malha viária cada vez mais insuficiente, né? Porque aumenta a população, aumenta a quantidade de carro e não se faz nada. A mesma questão aqui em Araxá. Tem certos horários que é praticamente impossível você sair no trânsito, né? Horário de pico, horário de colégio, pessoal saindo das escolas ali. Você não anda no centro da cidade, aqui em Araxá. É porque o trânsito não ajuda. Aí tem todos esses fatores. E a poluição vem junto com esses fatores aí. A apostila de vocês traz muito exemplo de São Paulo, porque é uma das cidades que mais sofre, pessoal, com a questão de poluição, né? Todos os veículos aí, na cidade de São Paulo, né? Monóxido de carbono, nas emissões deles por ano, 1.700 mil toneladas, seria 1.700.000 toneladas por ano de monóxido de carbono produzidas na cidade de São Paulo. Hidrocarbonetos, 200 mil toneladas por ano. Óxido de nitrogênio, 80 mil. Material particulado, 25 mil toneladas por ano. Óxido de enxofre, 10 mil toneladas por ano. Isso daí está tudo no ar. Fica tudo suspenso. Vai tudo pro pulmão do pessoal.
que vai para os hospitais, congestiona, não, perdão, sobrecarrega o sistema público de saúde e vai só virando, né, cada vez mais um problema para administrar. Transporte ideal, né? Trem é um bom transporte em massa, eficiente para longas distâncias dentro das cidades. Trens aí elétricos que não trabalham com, com a gasolina, né? Então a gente tem os metrôs, tem as linhas de trem. Tem cidade que funciona muito bem. Você pega Belo Horizonte, não precisa ir muito longe, não. Belo Horizonte mesmo tem as linhas de metrô, que funcionam muito bem. Ônibus, perdão, flexibilidade para atender diferentes rotas e demandas variáveis, né? O ônibus tem que atender a população, né? Tem que ter a rota ali para atender todo mundo. Não adianta eu ter um ônibus ali que não vai atender, que só roda, por exemplo, aqui acontece demais, eu não posso ficar falando muito não, porque essa aula fica gravada, mas acontece demais, tem bairro aqui na cidade que tem ônibus uma vez no dia. Uma vez no dia, a pessoa tem que escolher o horário para sair de casa, porque só tem ônibus naquele horário. Então, assim, cadê a flexibilidade? Então a pessoa deixa de pegar ônibus, eu só posso sair naquele horário e depois voltar. E é ônibus só de ida, não tem ônibus de volta. Você vai de ônibus, mas como é que você volta para casa? São bairros esquecidos aí. Então tem que ter uma flexibilidade de horário, colocar mais ônibus, fazer algo aí, né? Ciclovias, né? Tá crescendo aí a adesão das pessoas à utilização das bicicletas. Minas Gerais é um pouquinho complicado, que a gente tem muito morro, né? Mas o pessoal gosta aí, né, de fazer um exercício, de trabalhar, de andar aí de bicicleta. Então, colocar ciclovias para incentivar as pessoas a usar, né, cada vez mais as bicicletas, né? Deslocamento curto e médio é um meio de transporte sustentável, é bom para a saúde, o pessoal usar aí. E passagem de pedestre, né? Infraestrutura que segura para deslocamento a pé, em curtas distâncias, né? Que as pessoas consigam ali se deslocar. E entra também aí os veículos elétricos, né? Hoje em dia tem até patinete elétrico. Você vê um patinete elétrico, skate, né? Tem vários meios de transporte aí que dá para ser utilizados, que são, digamos assim, ecologicamente corretos, né? Movidos a combustão humana, combustão não, como é que fala? Propulsão humana, né? O patinete é você mesmo, a bicicleta é você mesmo, é você que é o motorzinho dela. Benefícios do transporte integrado, né? Ter um transporte integrado, né? De boa eficiência, exemplo, né? Desse transporte integrado, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte é integrado, o metrô com os ônibus. Você pega o metrô até um certo local, lá você paga uma passagem só. Aí o do metrô você já integra ele com o ônibus até você chegar no seu destino, né? Acaba pagando uma passagem só. Te dá uma mobilidade mais eficiente, permite deslocamento mais rápidos e confortáveis pela cidade, te dá uma vantagem econômica, reduz custos individuais e coletivos do transporte. Você cria um ambiente urbano mais saudável, porque você diminui a poluição tanto do ar quanto sonora, melhorando a qualidade de vida das pessoas. E economia de tempo, porque quanto mais pessoas vão utilizar o seu transporte público, mais carros você tira da rua, menos congestionamentos você vai ter, principalmente o horário de pico, né? Que está todo mundo saindo do trabalho, se o pessoal começar a pegar transporte público, não vai ter tanto carro na rua, não vai ter tanto congestionamento. Desde que o transporte público funcione, desde que ele atenda a população. Efeitos da poluição do ar na saúde, a gente tem os grupos mais vulneráveis, aqueles que sofrem mais, idosos, crianças, pessoas com problemas respiratórios, como o professor de vocês, né? Um tempo mudou que seja, a minha rinite ataca, né? Indivíduos com doenças cardiovasculares crônicas, né? Todo mundo sofre com a poluição do ar.
Internações hospitalares, cerca de 30% das internações no Brasil estão relacionadas com as doenças causadas pela poluição do ar. Vem ali infecções respiratórias, problemas neurológicos, doenças cardiovasculares, problemas dermatológicos e até mesmo oftalmológicos, devido a essa poluição. Poluição atmosférica e gravidez. Tem interação, sim, tá, pessoal? Pesquisas aí indicam, né, que 1,5 em cada 8 abortos na cidade de São Paulo podem estar ligados à poluição do ar, especialmente a dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio aumenta as chances de infecções no feto, enfraquecendo as defesas no pulmão. O baixo peso ao nascer, né, estudos também comprovam ali que das crianças que nasceram entre 98 e 2000, 4,6 nasceram com peso baixo na cidade de São Paulo, né? Devido à poluição também, né? Poluentes associados. Inalação de monóxido de carbono, material particulado, dióxido de enxofre, durante os primeiros meses de gravidez, pode gerar deficiências no feto, doenças no feto, né, que pode levar para a vida adulta aí da criança. Então, pode afetar, sim, tá, aos bebezinhos, né, a poluição atmosférica. Efeitos de alguns poluentes no organismo. O dióxido de enxofre causa irritação nas vias aéreas. O monóxido de carbono, ele é danadinho, esse monóxido de carbono, pessoal. O que que ele faz? A gente tem uma célula no sangue que é a hemácia, que ela é responsável por pegar, e lá no corpo da gente, lá na pontinha dos dedos, por exemplo, pegar o gás carbônico, o CO2 que está ali, trazer para o pulmão, entregar para o pulmão, para ele jogar fora, e pegar o oxigênio e levar de volta, né, para o resto do corpo. E ele fica, essas hemácias ficam fazendo isso. Vai e volta, vai e volta. O que, que o monóxido de carbono faz, gente? Ele mata a hemácia. Como assim? Ele liga nela de uma forma que ela não consegue nem desligar dele e nem pegar oxigênio mais. Então ela não consegue mais transportar. Ela fica presa ao danado do monóxido de carbono. Porque, quimicamente falando, ela não vai ter mais sítios livres ali para pegar oxigênio e ela não consegue liberar ele. Então, isso daí vai matando as hemácias e aí a pessoa não vai conseguindo fazer essa troca gasosa. Por isso que eu falei lá anteriormente que, com longa exposição ao monóxido de carbono, a pessoa pode virar óbito, porque vai matando as células. Aí, mesmo se você retirar a pessoa daquele local, daquela exposição ao monóxido de carbono, colocar oxigênio para ela respirar, dependendo da quantidade de tempo que ela ficou nessa poluição, nessa situação que ela ficou respirando o monóxido de carbono, você não consegue salvar ela. Porque somente forçar ela a respirar o oxigênio não vai adiantar, porque as hemácias já vão estar ali ligadas ao gás carbônico e não consegue mais fazer a troca gasosa. Efeitos neurológicos, né? Pode afetar o sistema nervoso, diminuindo ali a atividade cerebral e aumentando o risco de isquemias cardíacas, porque o cérebro da gente precisa de oxigenação. Se ele não tem oxigenação, aumenta a chance ali de acidentes vasculares cerebrais, né? Diminuição da atividade, aumentando o risco também de isquemias. Poluição e fertilidade masculina, né? Também tem estudos voltados para essa questão. Pesquisas revelaram que a exposição à poluição proveniente de veículos impacta negativamente nos espermatozoides, diminuindo também a fertilidade. Focou em controladores de tráfego na cidade de São Paulo, que ficam expostos ali de 6 horas e 40 minutos diários a esses gases, né? Eles ficam ali o tempo todo, né, respirando a poluição. Problemas que foram identificados nesses estudos: produção reduzida de espermatozoides, alteração na forma das células germinativas,
diminuição da motilidade espermática e alteração no DNA. Então, isso daí tudo vai contribuir com a redução da fertilidade masculina, devido ao impacto da poluição no corpo do homem. Outros efeitos: irritação nos olhos, tonturas, infecção na garganta e alergias respiratórias. Impactos econômicos da poluição na saúde, né? O país vai investir, né, para garantir que o sistema de saúde consiga atender. Então, a gente tem um grande acúmulo ali de pessoas no sistema de saúde, grande acúmulo de internações devido a essa poluição do ar, muda o tempo, o hospital enche, né? Aumenta as consultas de emergência e aumenta também as mortes das pessoas, principalmente idosos e crianças, que são os que mais sofrem aí devido à poluição. Na vegetação, a gente também vai ter efeitos negativos, por exemplo, né, sedimentação de partículas sobre as folhas. Isso daí, pessoal, vai reduzir a taxa fotossintética. Quando a folha ela fica toda encoberta por pó, poeira, ela não consegue fazer a respiração celular, ela não consegue fazer aquela troca gasosa de liberar oxigênio para a gente e pegar o gás carbônico, né? Então, isso daí vai matando a plantinha. Aí a gente vai ter entrada de poluentes nos estômatos das plantas, o que vai causar um colapso dos tecidos da plantinha, podendo matar ela. Deposição de resíduos no solo, a absorção desses poluentes pela raiz, né, que vai limitar o crescimento e o desenvolvimento da plantinha. Se for algum alimento, por exemplo, isso daí pode retornar para a gente também. Né? Além de atrapalhar o crescimento dele, a gente pode ser contaminado, né, devido a esses efeitos da poluição também na vegetação. Ao longo prazo, né, as espécies mais sensíveis não vão conseguir sobreviver, então elas vão entrando em extinção, vão sendo eliminadas. Isso daí diminui a diversidade das plantas, das espécies vegetais em áreas poluídas. Eu vou diminuir as espécies vegetais, eu acabo diminuindo também as espécies animais, porque eu vou ter animais que se alimentam daquelas plantinhas, que moram naquelas plantinhas, então eu vou ter todo um problema gerado com a poluição, né? Redução no crescimento da vegetação e aumento da suscetibilidade, maior vulnerabilidade a pragas e doenças, né? A plantinha vai ficar mais fraca, então ela vai ser mais facilmente atacada ali, principalmente por pragas e doenças, levando elas também à morte e possivelmente à extinção. Na agricultura, os poluentes também vão ter uma influência significativa, porque descoloram as folhas, trazem problemas na floração, redução na produção dos frutos, geram malformação das plantas e morte também do cultivo. Além dos bens materiais que podem também sofrer aí com a poluição, desgaste de monumentos e fachadas, principalmente a questão da chuva ácida, perda de cor em materiais, oxidação de metais, enfraquecimento de tecidos, custos adicionais para reparos. Histórico de monitoramento da qualidade do ar. Quando que se iniciou, pessoal? Lá em 1930, começou um processo ali, né, de pesquisar o ar, ver como é que estava. Lá nos Estados Unidos começou, no Japão, Estados Unidos, países europeus começaram a estudar também parâmetros regulamentares para verificar a poluição atmosférica. No Brasil, em 1972, foi quando começou o início da observação da qualidade do ar em São Paulo, pela CETESB,
que montou 14 estações medindo dióxido de enxofre e fumaça preta para gerar esses dados que a gente utilizou na aula. No Brasil, em 1981, a CETESB adota o monitoramento automático com novas estações que avaliam ali diversos poluentes e parâmetros meteorológicos e vai utilizando esses parâmetros aí e gerando relatórios para verificar como é que está a poluição e os impactos que ela está gerando na saúde, na economia, no geral, de toda a população, principalmente da cidade de São Paulo. Padrões da qualidade do ar no Brasil, né? A gente tem a definição. Padrão de qualidade do ar definem legalmente o limite máximo de um determinado poluente na atmosfera. A gente tem uma porcentagem que pode ter, né? Que é aquela porcentagem que não vai fazer mal, certo? A regulamentação foi estabelecida pela resolução do CONAMA, baseada em normas da OMS, Organização Mundial de Saúde, considerando concentrações compatíveis com a saúde, né? Até quanto que pode ter? Até quanto esse poluente não vai ser tóxicos aos organismos? Porque também não tem como você zerar tudo. O ideal é que a gente zerasse, não tivesse nenhum poluente no ar. Mas alguns são naturais. Lógico, a gente está acelerando o processo, acelerando e muito. Mas alguns são naturais. Igual, imagina de. Uma poeira mesmo de uma estrada de terra. Ali é natural. A gente acelera o processo com o alto fluxo de veículos. Mas, né, existe a geração natural desses poluentes também. Então, existe ali uma regulamentação, né? Até quanto que é permitido, né? Quantas partes por milhão dessa partícula eu posso ter, né? Até quanto não vai gerar danos à saúde das pessoas. E monitoramento. Perdão, a gente tem os programas de controle, né? Que são programas que estabelecem os limites de emissões de fontes fixas e móveis desses poluentes. E o monitoramento, né? Avalia a quantidade dessas partículas em suspensão, fumaça, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, etc. E vai verificar a quantidade que a gente tem em cada local ali para entender se está tendo um aumento, se está tendo uma redução e o que, que pode ser feito para reduzir essa poluição do ar. Ok? Tá, eu vou abrir agora o outro material. Só um momento. Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá dando para entender, Gina? Sim, tá dando para entender. Eu tive que dar uma acelerada porque é muito conteúdo. Agora que eu acabei o ar, eu tive que falar da água hoje ainda. Vou falar da água. Vou só abrir o outro material, só um momento, tá? Vou salvar como PDF, porque senão ele não abre. Só um momento. Fechar esse aqui. E o outro. Vou falar de água agora. Eu acho que o solo não vai dar tempo. A última aula vai ter que durar umas 2 horas e meia para dar tempo de falar tudo. Um momento.
Isso é isso. Apareceu aí pra você? Apareceu? Sim, Lá. apareceu. Vou só ajustar aqui que ele tá cortando. Vai falar da água agora. Vamos pra água. A gente já falou do ar. Eu vou passar que isso aqui ainda fala do ar ainda. Água, recurso vital. Falar um pouquinho sobre a água, pessoal. A água, ela está presente em tudo. Ela é o composto essencial de todos os seres vivos, né? A gente é composto por mais de 70% de água, o corpo humano, e os outros seres vivos também, né? Ela está presente no ambiente celular de todos os seres vivos, das plantas, dos animais. Tem água na atmosfera, tem água em forma de vapor, né? E a gente precisa da água. A água, ela é muito importante em tudo que a gente vai fazer, em tudo, todo o processo produtivo a gente utiliza a água para a gente viver, né? E a gente está cuidando muito mal da nossa água, né? Reações metabólicas, fundamental para o processo biológico, regulamentação climática, manter a umidade e estabilidade do clima global. Por que que eu estou passando mal, cara? Com a rinite aqui. A umidade está baixa. Tem muito tempo que não chove, o tempo está seco, o clima está seco, vai irritando as mucosas, né? Falta de água, falta de chuva, né? Então a água, ela é um recurso vital, né? Ela é um recurso aí mais caro do mundo, né? A água não tem preço. A gente paga ali uma taxa, né? Vem a concessionária lá de água, trata a água e nos traz a água para a gente. O que a gente está pagando para essa, né, concessionária ali é o trabalho que ela tem para tratar e trazer a água para a gente, não é o preço da água. A água não tem preço. A água, ela é vital. Então não tem preço, não existe um preço para pagar água, você não tem valor. Vai chegar uma hora que se a gente não cuidar, a água vai ser a coisa mais cara do mundo. Já tem local que estão sofrendo aí com a questão de água, falta de água. Vai chegar uma hora que a gente vai ter dinheiro e não vai ter água. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não, né, começar a cuidar. Se a gente começar, não, já devia ter começado, mas se a gente não fizer hábito, não tiver esse hábito de cuidar da água. Distribuição da água no planeta. A gente pensa assim, né? Não, tem água demais. O planeta é azul, né? O planeta é água, né? Quando o homem caiu da Terra aí no foguete lá, o Yuri Gagarin falou: eu vejo a Terra, ela é azul, o azul da água. Só que, gente, aquela água lá que a gente vê, 97%, 97,5% está no oceano. O que isso significa? Água salgada. A gente não bebe água salgada, a gente bebe água doce. A gente não usa água salgada nos processos, a gente usa água doce. Então, 97,5% da água que a gente tem no planeta está no mar, é oceano. Não é uma água utilizável para a gente. Ah, tem como dessalinizar? Tem, mas a qualidade não fica boa e o processo é caro. Não vai nessa que, ah, não, tem 97% de água no oceano que vai dar para dessalinizar. Não fica boa para consumo, né? Lógico, dá para consumir, mas não é igual uma água doce. E o processo é caro. A dessalinização é um processo caro. Dos 2,5% que sobra, 1,9% está congelado nas calotas polares e nas geleiras. Então a gente não tem acesso. Ah, professor, mas você não falou que a geleira está derretendo? Está derretendo, mas a água dela está misturando com a água do mar. Está misturando com a água salgada e está indo embora junto com a água do mar. Então a gente não vai ter acesso a elas. Somente 0,6% da água do planeta é doce disponível para a gente.
Você pega dos 100%, 97,5% oceano. Dos 2,5% que sobra, 1,9% está nas calotas polares nas geleiras. Somente 0,6% que sobra para a gente beber. Em fontes subterrâneas, lagos, lagoas, ali ficou lagos duas vezes. Lagos, lagoas e rios, que é o que a gente consome. Que é a água que a gente consome para beber, para tomar banho, para lavar roupa, para processo industrial. É essa água doce. É essa água disponível aí que a gente tem para os nossos afazeres, para a nossa vida no geral. Disponibilidade de água no mundo. A gente tem um volume total de água aí de 1,5 bilhões de quilômetros cúbicos de água no planeta. 97,5% está no oceano. Somente 0,6% está disponível para o consumo humano. E a gente está poluindo. Ciclo da água. Aqui cortou. Cortou o slide. Ciclo hidrológico da água, pessoal. Vamos explicar para vocês. A água ela vai ter um ciclo. A gente vai ter ali, né, nessa imagem aqui. Vamos começar onde? Na chuva. Choveu. A água da chuva é uma água doce, certo? Essa água vai alimentar os rios, oceanos, córregos e também vai cair aqui no solo, que vai alimentar nossas águas subterrâneas. Como assim? A água vai infiltrar no solo e vai ficar ali presa no subterrâneo. Não vai formar um rio, igual está aparecendo aqui, não. Na imagem, não, tá, pessoal? Ela vai ficar armazenada entre os poros dessas rochas. Como assim? Nos espaços vazios. Aqui eu tenho, né, grãozinhos de rocha e eu tenho espaço vazio entre elas. Então eu vou ter a permeabilidade, eu vou ter um local para essa água armazenar. Ela fica ali, né? Você já deve ter visto nascente. Ah, tá. Já viu alguma nascente? A água está nascendo da terra. Não é a água está nascendo da terra, é essa água que ficou aqui, né, armazenada no subsolo, em alguns locais ela aflora. Esse afloramento dessa água é uma nascente, certo? Essa água que fica aqui dentro do solo, né, armazenada aqui, a gente chama de lençol freático. Então, quando chove, você tem uma recarga do lençol freático. Ou seja, você vai abastecer aquela rocha de água. Essa rocha cheia de água vai abastecer as nascentes, né? Vai jogar água para as nascentes que vão abastecer os rios, certo? E esse rio, ele vai ficar exposto ao sol, certo? O sol vai fazer a água evaporar. Quando a água evapora, ela vai para a superfície da Terra, né, e vai condensar e virar nuvem. Que depois vai chover e vai recarregar. Isso é um dos caminhos do ciclo hidrológico da água. Outro caminho também vai para as plantinhas, né? A plantinha também vai absorver a água e ela transpira, igual a gente transpira. Ela também libera ali, evapora a água. O oceano também vai estar evaporando água. As geleiras aqui, a neve, ela vai estar derretendo, também vai estar evaporando água. Então, né, a água da chuva vai abastecer a terra, vai evaporar de várias formas ali, volta para o céu, condensa, vira nuvem, chove, alimenta a terra e assim vai, formando ali um, um ciclo que cortou aqui no slide. Pessoal, na hora que eu mandar o slide para vocês, ele desconfigurou na hora que eu passei para PDF, que esse ciclo aqui estava do lado da imagem, né? Que vai ser a evaporação, a condensação e depois, né, a chuva, que é quando ela se torna líquida ali de novo, né, e chove. Etapas da precipitação. O que é precipitação? Precipitação é chuva. Ah, que tão bonito. É chuva. Ah, gente. A água precipita. Ela vai chover, ela vai, aquela vaporzinho de água vai virar líquido e vai descer. A gente vai ter a condensação,
O vapor de água forma gotículas, essas gotículas vão cair, atingir a superfície da Terra, vai escoar, né, para os rios, oceanos e tal. Na parte do solo que for permeável, ela vai infiltrar e alimentar os lençóis freáticos e vai alimentar as nascentes, e assim vai fazendo o ciclo da água, ok? Vamos falar de poluição da água. A gente tem todo esse ciclo, então a água está sendo sempre renovando, a gente vai ter a chuva, que vai estar sempre trazendo água para a gente. A água da chuva é sempre doce, tá, pessoal? Pode ter a questão da chuva ácida, que é aquela chuva que tem um pH mais baixo, pH neutro seria 7, quando a chuva está ácida, ela vai ter um pH menor do que 7, pode estar influenciando ali, né, matando lavouras e tal, né, mas vai ser sempre água doce. Aí não tem como controlar onde vai chover, é onde a gente perde muita água doce, porque a água evapora, vai para as nuvens e chove no oceano, mistura com a água salgada. Então a gente tem uma perdazinha aí de água doce para o oceano, por causa da chuva, né, que ocorre ali no mar. Vamos falar agora um pouquinho de poluição da água. Poluição biológica. O que é essa poluição biológica? O nome já fala, né? Por vírus e bactérias patogênicas na água potável, né? A presença desses vírus, presença dessas bactérias na água, né? Às vezes não tem coleta seletiva num local, não tem, perdão, não tem saneamento básico em um local, então o pessoal joga lixo próximo aos rios, não tem a questão ali de recolhimento de esgoto, libera os resíduos ali, né, os descartes, tudo para o rio, então vai acabar contaminando a água potável. Essa água será contaminada por vírus e bactérias. E quando for consumida, vai contaminar o humano, né? Teve eventos aí na história, né? Vários eventos aí de grandes pestes, de é, é, grandes volumes de mortes por contaminação da água, né? A água com essa contaminação biológica, com essa poluição biológica. Contaminaram, teve até uma história aí do Brasil, numa guerra, né? Contaminaram uma água aí, matou um monte de soldado do Paraguai. Guerra do Brasil com o Paraguai, com poluição biológica. Impacto, comprometimento da qualidade da água consumida, né? Local que não tem saneamento básico, a água precisa ser fervida antes de tomar, precisa ser filtrada, precisa ser tratada antes de ser utilizada, porque ela pode conter esses vírus e bactérias que podem adoecer as pessoas. O pessoal fala, tá com vírus na água, aí o pessoal tá dando muita virose. Poluição biológica, né? Poluição biológica da água. Ameaças, os riscos, perdão, ameaça à saúde humana, né? Há uns anos atrás aí que não existia, né, o saneamento básico, então ele era de difícil acesso, não era todo mundo que tinha, atualmente ainda tem alguns locais que é bem precário aí, mas o pessoal não tinha acesso à informação, morria muita gente por causa de poluição biológica na água, porque bebia água sem tratar, não sabia como é que utilizava, né, morria de virose, morria de diarreia, pessoal. Morria de diarreia porque, né, tomava água contaminada. Aí continuava tomando, ia só se contaminando até ir a óbito. Poluição térmica. Liberação de água aquecida em corpos receptores. Qual que é a origem disso daí, pessoal? Origem de processo industrial, né? A gente utiliza a água em alguns processos industriais aí para resfriar as máquinas, os equipamentos, e essa água pode ser devolvida para os mananciais, para os rios. Isso daí pode poluir a água, né? O aquecimento da água ali, ela diminui a solubilidade dos gases na água, reduz a quantidade de oxigênio dissolvido, isso daí afeta a vida aquática,
né? Você já parou para pensar como é que o peixinho vive na água? O peixinho, ele respira na água. Então, na água tem oxigênio, o oxigênio dissolvido. O peixinho, ele vai pegar esse oxigênio que está na água. Ele vai respirar esse oxigênio. Só que diferente da gente que pega o ar, né? E do ar pega o oxigênio, o peixinho vai puxar a água passa por dentro do corpinho dele, ele retira o oxigênio e usa ele. Quando eu aumento a temperatura da água, a solubilidade desse oxigênio diminui. Ele não vai ficar mais tão dissolvido ali. Então vai diminuir a quantidade de oxigênio, o que vai afetar a minha vida aquática, vai matar os meus peixinhos ali. Além da intensificação da ação de outros poluentes, né, quando eu tenho essa questão de temperatura. Sem contar que pode também afetar a vida aquática de outras formas. Né? Tem muitos animais marinhos ali que se alimentam de outros animaizinhos que são muito sensíveis à temperatura. A partir do momento que você aquece um pouquinho a água, eles morrem. Aí morre aqueles bichinhos, morre também os que comiam eles. Aí vai tendo ali uma redução da vida aquática naquela região devido ao aquecimento da água, poluição térmica da água, devolver a água quente ao rio, aonde você retirou. A água que você utilizou no seu processo industrial para resfriar, você jogar ela de qualquer forma ali para dentro do rio, é uma poluição térmica. Poluição física ou sedimentar. Essa aqui vai ser uma descarga de material sólido na água, pode estar em suspensão. Da mesma forma que o ar, quanto mais fininho estiver essas partículas, mais tempo ela vai ficar em suspensão. Isso daí na água também vai ter problema, também vai gerar problema. Vai impedir, por exemplo, a entrada de luz solar na água. E a água precisa, né? A vida aquática ali precisa dessa luz solar, a penetração dessa luz solar. Consequência, interferência na fotossíntese das plantinhas e na visibilidade dos animais. Além de carregar poluentes químicos e biológicos, né, que vão ficar ali suspensos na água através desses sedimentos. A gente tem também a questão sedimentar natural. Naturalmente, o rio vai carregar consigo muita poeira, muito particulado, mas a gente acaba aumentando a quantidade de sedimentos com a poluição, certo? Tanto que a areia a gente retira do rio, tá, pessoal? Porque o rio, ele vai levando a areia, a força da água é muito grande, então ela vai levando a areia, vai levando sedimento naturalmente. Mas a gente acaba atrapalhando isso daí, aumentando a poluição através do excesso desses sedimentos. Aqui falou pouco, né, mas a gente tem também a questão natural. Essa poluição sedimentar, além de aumentar a turbidez da água, ela também pode gerar o que a gente chama de assoreamento do rio. O que que é isso? Vai tendo tanto sedimento, tanta partícula, né, tanta areia nesse rio, que ele vai secar. Vai depositando essa areia, vai ficando muita areia ali, vai aí na água, não tem força para carregar mais esse material, vai depositando ele, e a gente tem um assoreamento do rio. O rio morre, porque ele não consegue levar a areia embora, a areia vai depositando, aí ele não consegue contornar aquele obstáculo e ele pode acabar morrendo. Né? Então, além dessa poluição, a gente tem a questão do assoreamento dos rios também. Poluição química, né? Vai ser a questão aí, né, dos produtos químicos, dos compostos ali, que podem ficar dissolvidos na água, vários tipos, várias classes, várias substâncias, exemplo ali, fertilizantes, crescimento excessivo de plantas aquáticas. Não é que eu joguei fertilizante na água, é que talvez por alguma alteração química que aconteceu na água, vai favorecer o aparecimento de certos tipos de plantas aquáticas. Isso daí gera um desequilíbrio no ecossistema, um desequilíbrio na vida marinha ali, na vida aquática,
né? E atrapalha, né, toda a vida aquática daquele local. Compostos orgânicos, a gente tem essa poluição química também, através de plásticos, detergentes, solventes, pesticidas, tudo isso daí vai para a água e acaba poluindo. Questão aí que a gente fala muito, medicamento. Medicamento, gente, não pode, principalmente os vencidos, qualquer tipo de medicamento não pode ser descartado de qualquer forma. São substâncias químicas que poluem a água, né? Tem gente que descarta medicamento vencido de qualquer forma, joga no vaso sanitário. Não pode, porque isso daí vai dissolver e vai poluir a água. Então, faça o descarte de forma correta. Tem farmácia que recebe esses medicamentos vencidos para poder fazer um descarte correto. Essa poluição química, ela é muito perigosa mesmo, né? Mata tanto a biodiversidade aquática quanto pode chegar na gente também, né? Acaba chegando na gente aí, a gente fica prejudicado devido a essa questão. Os impactos principais aí da poluição química na água vai ser alteração da cor, do sabor e toxicidade da água. O ser humano, ele é o bicho mais complicado que existe, que ele coleta a água em um certo ponto do rio, a água potável para ele beber, para ele trabalhar, para ele fazer tudo, e um ponto mais à frente ele joga esgoto, às vezes sem tratamento. Então, assim, o ser humano, ele é meio, tem hora que ele é meio burrinho, né? Então, a gente precisa da água para sobreviver, e a gente acaba poluindo ela. A gente acaba acabando com os rios, com os córregos, que são essenciais para a nossa vida. O pessoal está acabando com tudo, desviando, poluindo, né? Está acabando com a água. Utilizando a água de forma, né, sem consciência nenhuma. E a água, ela é essencial para a nossa vida. Se a gente não cuidar, vai chegar uma hora que ela vai acabar. Certo? Então, assim, só quem às vezes já viu, já teve curiosidade de estudar, de verificar, ou já viu mesmo, já conviveu com alguém com falta de água, é muito triste. É muito triste. Tem alguns locais no Brasil que o pessoal não tem água para beber, né? Eles precisam levar caminhão-pipa para o pessoal que não tem água, né? Tem locais que tem seca, o pessoal mal tem água para beber. É muito triste a falta d'água. A gente precisa cuidar da água. A água, como eu falei para vocês, não tem preço. A gente paga ali para a concessionária, é o preço do tratamento somente. A água não tem preço. E a gente usa de qualquer forma, né? Tem gente que pega a mangueira e fica lá, deixa a água indo embora. É dá dó, eu vejo aquilo lá, dói o coração, né? Quando eu vejo alguém jogando água fora dessa forma. E você imagina, gente, é água doce. Tem gente no mundo aí que não tem água para beber e o pessoal lavando calçada, com a mangueira ligada, lavando carro todo dia, toda semana, todo dia com a mangueira, né? Água potável, jogando fora. Enquanto tem gente que não tem água nem para beber. Água subterrânea. Da onde vem essa aguinha que a gente bebe? A maioria é subterrânea. Porque é ela que vai alimentar o rio. Esse rio que vai ser tratado para poder chegar às nossas casas, né? A gente tem vários desafios. A gente pensa, vai poluir o rio somente com o esgoto, somente com o lixo. Como ele vai, a água desses rios são alimentar, ele é alimentado por água que vem do lençol freático, ele pode pegar a poluição que tem no solo. O solo passa essa poluição para o lençol freático. Exemplo, lixões, aterros inadequados, acidentes com tóxicos. Isso daí contamina o solo e, consequentemente, contamina a água, porque vai contaminar o lençol freático, vai contaminar a água que está armazenada ali naquele solo, e essa água vai para o rio e vai voltar para a gente, certo? Comprometimento, os aquíferos afetados pelo saneamento ineficaz. Aquífero, pessoal, é um grande volume
de água que a gente tem é armazenado nas rochas. Quando a gente tem ali a recarga nessas rochas da chuva, devido ali à porosidade dela, a gente tem um aquífero, né? A grosso modo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem mais ou menos o que que é. Então, eu tenho uma recarga, eu tenho um grande volume de água ali armazenado numa rocha, eu tenho um aquífero. Quando ele é afetado, né, por poluição, vai poluir ele todo. Então, os rios que são alimentados por esse aquífero também serão afetados pela poluição. Então, se eu poluo o solo, eu vou poluir a água. Aí tem a questão, né? Não sei se vocês já perceberam, a água não é igual. Eu beber água aqui, ela tem um sabor. Eu vou beber água lá em Belo Horizonte, ela tem outro. Eu vou beber água lá na Bahia, ela tem outro sabor. Vocês já perceberam isso? Já percebeu isso, Regina? Acho que ela não tá aí, não. Por quê, pessoal, que acontece isso daí? Porque a água, ela vai passar por essas rochas e ela pode pegar ali, né? Ela acaba pegando, né, o que tem na rocha, fica dissolvido nela. Tem locais que a gente tem água, a gente chama de água dura, que é local que tem muita incidência de rocha carbonatada. Então ela vai ter um sabor mais, a gente chama de água dura porque ela não vai dissolver muita coisa, porque tem muito carbonato dissolvido nela. Então ela tem um sabor diferente. Então, a água muda de acordo com a rocha que ela estava. Né? A água, por exemplo, ali para o lado de Belo Horizonte, pro lado ali onde tem muito ferro, se você for, né, beber a água ali, sentir o sabor dela mesmo, você sente o sabor lá longe de ferrugem, por causa do minério de ferro. Essa aqui tá paga, ó, 17,5 tá paga. Porque a água vai ter o sabor da rocha que ela Você tá estava de abril, por isso que você tá inserida. aqui, ó. Então a água tem essa característica aí. O pessoal até brinca, né? Que dependendo do lugar que você beber água, você não vai embora, né? Por causa dessa questão da água. A agricultura, né? Agrotóxicos acabam contaminando ali os lençóis, né? Alguns tipos de fertilizantes podem contaminar também, né? Não são todos não, tá, pessoal? Alguns tipos somente, porque acaba indo, né? Eles acabam indo ali para o solo também e acaba contaminando a água subterrânea. Só um momento que meu slide travou aqui. Normalmente. Eu vou só acabar essa parte da água para a gente não ficar com muita coisa na próxima aula. Aquela hora você Travou. tá falando comigo, eu saí da aula sem querer. E lá na Bahia nós tomamos água da chuva. Água da chuva. Aí tá, não É, vai ter um sabor muito diferente, não. a água da chuva é mais gostosa, é doce, né? É mais gostosa? E a água daqui, você gostou? Da água do Araxá? Uai, a água, não, a água do bairro que eu moro aqui é boa, mas eu acho que depende do bairro que você tá, parece que a água é salgada. Mas credo, hein? Aí eu senti uma diferença da água daqui, do bairro que nós moramos aqui, para Santo Antônio. Olha só. Deve ser o local mesmo. Nitrato, pessoal, indicador de poluição. Origem, atividades agrícolas e esgotos sanitários. Onde tem isso daí, eu vou ter mais nitrato. Tratamento, remoção dispendiosa, muitas vezes inviável. Concentração permitida, no máximo ali 10 miligramas por litro de água. Né? A gente tem os níveis de poluição aceitáveis de acordo com as normas. A gente tem a quantidade. Quando vocês pegar a continha de água de vocês, vocês vê lá. Tem lá a quantidade que eu posso ter de sal, de solvente, de um monte de coisa, né? Que está dentro da norma, dentro da legislação,
né, as quantidades permitidas que estão dissolvidas na água. Né? Aí vem aquela questão, né, o sabor da água, o que está dissolvido nela ali. Contaminação dos aquíferos. Questão muito complicada, né? A gente vai ter a contaminação deles ali devido, por exemplo, a postos absorventes, lançamento direto de poluentes. Né? O poço, aonde você retira a água, ele também leva a contaminação para o solo. Né? O poço artesiano, gente, nada mais é do que um buraco que você faz aqui, né? Aí você vai ter um local aonde a água que estava armazenada na rocha vai se juntar, que é o poço artesiano. Então, a água que está armazenada na rocha, ela entra para o poço ali, onde você tira a água. Dependendo do nível que está a água do aquífero, aí eu vou ter aquele poço que jorra a água para fora, ou eu vou ter aquele poço que eu tenho que jogar um balde lá dentro para tirar. Aí depende do nível que está o aquífero. Depende da quantidade de água que eu tenho dentro do meu solo aqui, dentro da minha rocha. Isso aí é lá na mineração, na geologia. É só para vocês terem uma noção. Então, se eu tenho esse poço aqui, eu tenho que tomar cuidado, né, para não contaminar a água. Aí o pessoal, eu vou fazer tratamento do poço, eu vou tratar cacau na água porque eu preciso tratar a água. Aí joga a quantidade muito alta, contamina. Para água de poço artesiano, o pessoal pensa que é brincadeira, não é. Se você não furar no lugar certo, se você não furar da maneira certa, se você não fizer um controle de qualidade, você pode estar tomando veneno. Aqui em Araxá, o pessoal estava furando muito clandestino aí, próximo do cemitério. Aí vocês imaginam o que que eles estavam bebendo, né? Porque a contaminação que está no solo, ela passa para a água. Né? Tinha umas casas ali ao redor do cemitério que estavam com os pocinhos artesianos, que estavam bebendo, era suco de defunto. Então você tem que saber onde você vai furar. Você tem que fazer o controle. Você tem que ter outorga. O que que é outorga da água? É um documento que te permite furar um poço artesiano naquele local e né, te dar uma quantidade de água que você pode utilizar. Porque não é em qualquer lugar que você pode furar. Então você vai estar abaixando seu lençol freático, você pode estar atrapalhando a utilização em outros locais. O pessoal pensa que vai furar um poço ali. Vou furar um poço, não precisa nunca mais pagar água. Você tem que manter a qualidade daquela água, não é qualquer coisa que você pode jogar ali. Então, essa questão da água, tem mais coisas aí. Não é só furar um buraco ali e pronto, não. Tá, pessoal? Vulnerabilidade. Depende se o aquífero é confinado ou não. O que que é isso? Eu tenho aquíferos confinados. Quando eu tenho uma rocha impermeável em cima e uma embaixo, como assim? A água fica presa. Eu só vou conseguir acessar esse meu aquífero se eu furar um poço. No momento que eu furo o poço, ele fica mais vulnerável, né? Então tem que tomar cuidado com essa contaminação. Ele nunca foi contaminado. Eu furei um poço, comecei a jogar trem lá dentro, eu vou contaminar aquele aquífero, né? Então tem que verificar essa questão do confinamento. Fator de risco, profundidade e característica do extrato. Profundidade do meu poço, profundidade do meu aquífero, característica do extrato. Esse extrato aqui, gente, é camada. Característica da rocha. Tem rochas que são mais resistentes, tem rochas que são menos resistentes. Né? A questão ali do sabor da água. Vai depender da rocha que a água estava armazenada. Ela altera o sabor da água. Né? Poluentes, quantidade, forma e características influenciam o impacto. Esse impacto pode ser um impacto pequeno ou pode ser um impacto alto, né? Devido ali quantidade, forma e característica de contaminação. E a gente vai concluir por aqui, certo? Para eu não me alongar muito, a gente pega essa questão de modelo de gestão da água para a próxima aula. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Só para eu não me alongar demais, pessoal. Aí na última aula a gente faz uma aula maior para poder matar a disciplina, matar o restante do material. Tá ok? Muito obrigado, boa noite e até a próxima aula. Bom dia, professor. Boa noite. Até mais. Até.